Boa tarde, meu nome é Joana, vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Energias Renováveis, Fonte de Energia Limpa. Esse trabalho foi realizado por mim e os meus colegas Christian Gonzalez, Álvaro Valderrama, Lígia Aguiar e Elie Regina. Esses são os tópicos que nós vamos abordar. Vamos começar com a introdução, uma breve metodologia, os resultados principais, as conclusões e as referências do trabalho. A gente parte de que as mudanças na política energética, iniciadas logo após a crise do petróleo em 1970, elas impulsaram o desenvolvimento da energia renovável, o uso de biocombustível para o transporte, a redução de emissões atmosféricas, a reestruturação da energia elétrica, a produção distribuída e a eletrificação rural. Tudo isso buscando a independência energética dos países, né? Então, aí teve grande importância a energia renovável. No entanto, se nós observarmos esse gráfico do lado direito, vocês podem ver que 80% da energia primária mundial ainda é proveniente de fontes fósseis, né? Mas a maior parte das energias renováveis, ela provém de biocombustíveis, que são utilizados principalmente por países em desenvolvimento, né, que utilizam a madeira, por exemplo, para a calefação, ou para a preparação de alimentos. E nesses 2% na parte cinza do gráfico estão a energia solar e eólica, que são energias prometedoras devido a serem acessíveis, eficientes e eficazes. O que nós nos perguntamos nesse trabalho é quais são os impactos dessas principais fontes de energias renováveis que hoje são consideradas fontes de energias limpas, né? Então, nós destacamos essas três energias, que é a solar fotovoltaica, a eólica e a biomassa, e o nosso objetivo é analisar os principais impactos ambientais relacionados a esses tipos de energia, com o intuito de salientar debilidades ambientais e medidas de mitigação relevantes para cada aspecto e fase da atividade. A metodologia analisada tem a finalidade descritiva, né? A base do estudo ela é bibliográfica, baseada principalmente em dados secundários, e o tratamento da informação é qualitativo, né? A gente destaca aqui que, devido à diversidade de metodologias e estudos, como análise de ciclo de vida, entre outros, né, nós vamos destacar apenas os principais impactos, mas não vamos quantificá-los, até porque existem diversos projetos, né, diferentes, em localidades diferentes, em realidades diferentes. E esse destaque ele vai considerar também fatores ambientais e sociais, e vai estar relacionado às três fases do projeto, que é a construção, a operação e o fim de vida ou a desmobilização, como é mais conhecido aqui no Brasil, né? Nós vamos identificar as medidas de mitigação, e aí cabe destacar que se excluem desse estudo as fases de transmissão, distribuição e uso da eletricidade. Então, nosso foco vai ser somente a geração da energia. Como resultados, nós vamos fazer uma explanação inicial dos tipos de energia, e aí nós partimos com a biomassa. A biomassa, ela pode ter origem, né, ser de origem tanto animal como vegetal, e dessas duas, né, as duas utilizam como fonte energética a radiação solar, né, e aí tem os seus subprodutos que podem ser utilizados tanto para combustão direta, como para a elaboração de uma biomassa e a formação de um biocombustível. Nesses biocombustíveis, nós temos três tipos que é importante classificar, que são os biocombustíveis de primeira geração, de segunda geração e de terceira geração. Os de primeira estão vinculados principalmente a cultivos tradicionais, ou cultivos relacionados aos alimentos, como cereais, a soja, o milho. O segunda geração, né, que nós vemos mais aqui abaixo, são relacionados a cultivos não alimentícios, e nesses cultivos não alimentícios ou resíduos ou materiais residuais se destacam principalmente as palhas, os bagaços de cana, os resíduos florestais que podem ser utilizados como biocombustíveis diretamente ou para a elaboração de um biocombustível. E de terceira geração estão aí os biocombustíveis originados de algas, que também alguns autores enquadram como de segunda geração, devido a que são cultivos não alimentícios. Na energia solar,
nós destacamos que esse tipo de energia faz uma conversão direta da energia lumínica em energia elétrica, né? O que se alcança mediante o uso de materiais semicondutores, geralmente o silício. E os tipos de placas solares, né? Elas podem ser de película fina, orgânicas, de concentração fotovoltaica ou silício cristalino. E de silício cristalino hoje nós temos uma maior quantidade, aproximadamente 90% da produção atual, sendo a China o maior produtor. E o silício ele é a base da indústria eletrônica e fotovoltaica, né? É o segundo elemento mais abundante na corteza terrestre, perdendo somente para o oxigênio, só que ele não se encontra em estado puro. Então, ele geralmente passa por um processo de purificação, né? Então, nesse processo é tomado o óxido de silício, que se encontra como forma mineral. Ele passa por fornos, né, a uma temperatura elevada, maior do que 1000 graus Celsius, e reações químicas, para a produção do silício grau solar, que é um silício que tem uma alta pureza. Posteriormente, esse silício passa por um processo de cristalização, né, onde são controladas as condições de temperatura e velocidade, para a formação de cilindros que são cortados em lâminas, né, chamadas de células, de mais ou menos 300 micrômetros. E essas lâminas, elas passam por um processo de limpeza com ácidos e adição de impurezas de fósforo e boro para facilitar, né, o fluxo de elétrons no material e a produção de energia. Então, a junção de várias células forma o que nós chamamos de módulo solar, que é o que nós vemos hoje nas casas e nas plantas solares, nos parques solares. No setor de energia eólica, né, nós destacamos que é um setor bastante antigo, né? A primeira turbina eólica foi criada em 1887 pelo professor James. Essa turbina tinha aproximadamente 10 metros de altura, né? E hoje essas turbinas são consideradas um grande avanço da energia renovável por serem acessíveis economicamente e por reduzirem bastante o consumo de combustíveis fósseis e as emissões de gases de efeito estufa. Elas são caracterizadas como de eixo horizontal, vocês podem ver nessa imagem aqui acima, ou a de eixo vertical, que é a imagem abaixo. A de eixo horizontal é a mais utilizada, e eu acredito que aqui vocês devem ter visto com maior frequência nos parques eólicos do Brasil e de outros locais. Isso porque elas são mais eficientes em geração de energia em comparação com a de eixo vertical. Comparando os três tipos de energia como os resultados globais, nós podemos dizer que, segundo a análise de ciclo de vida, né, que tem em consideração a emissão de carbono equivalente, né, de CO2 equivalente, o maior impacto em energia renovável, com exceção de bioenergia, se concentra na fase de construção. Isso porque, como eu disse anteriormente, é nesse processo e é nessa fase onde se tem o maior consumo de energia, de água, né, e emissão de gases de efeito estufa ou de contaminantes, de resíduos contaminantes, né. No entanto, se nós considerarmos, né, ou se nós fizermos uma comparação dessas energias renováveis nesse mesmo ciclo, né, produtivo, com uma fonte fóssil, a fonte fóssil vai ter uma emissão de CO2 equivalente bem maior do que o da energia renovável, né? E isso a gente pode ver nesse gráfico aqui ao lado, né? Então, se nós observarmos o biogás, a biomassa e a energia solar fotovoltaica e tirarmos uma média deles, nós temos somente um 4% do que é emitido pelas fontes fósseis, ok? E dessas renováveis, cabe destacar que a eólica é a que tem uma redução que tem a menor redução de emissões de gases de efeito estufa em comparações com as renováveis. Bem, nesse quadro resumo, nós temos tanto os impactos abióticos, bióticos e social para os três tipos de energia, né? E aqui nós destacamos cada um. Para a energia solar, analisando somente ela, nós temos as emissões de gases de efeito estufa, principalmente na fase de fabricação, e aí estão produtos corrosivos e tóxicos, o maior consumo de água também na fase de fabricação. Ele também acontece na fase de manutenção, onde é utilizada a água para a limpeza dos painéis,
porque a sujeira ou o pó que se acumula na superfície dos painéis reduz a produção de energia, reduz a eficiência. No entanto, já existem tecnologias para remoção dessa sujidade de forma mecânica e também a utilização de nanopartículas para evitar o acúmulo da sujidade. Então, esse consumo de água tem se reduzido bastante nessa última década devido a essas novas tecnologias. Outro aspecto abiótico também, o impacto abiótico na energia solar fotovoltaica, é a modificação da paisagem e exposição do solo devido à remoção de cobertura vegetal. Isso na fase de construção, obviamente, né? Apesar de que os parques solares tenham sido incentivados para serem implantados somente em áreas desérticas ou semidesérticas, ainda existem parques que são construídos em áreas onde existe uma cobertura vegetal. Então, é importante destacar esse impacto, né, e que realmente sejam tomadas em considerações a escolha do local de implantação do parque para evitar esse tipo de impacto. No aspecto biótico da energia solar, nós podemos citar a fragmentação e redução do hábitat, que é justamente relacionado a essa remoção de cobertura vegetal que eu citei anteriormente, a atração de insetos e aves devido à luz polarizada na fase de operação. Então, já existem estudos que relacionam a luz, que os pássaros e alguns insetos confundem a luz polarizada desses painéis com água, né? E então eles chocam e muitas vezes se machucam ou chegam a óbito depois desse impacto. Né? Outro aspecto é a produção de microhábitats devido ao aumento de temperatura, né, nas imediações dos painéis. Então, quando está sendo produzida a energia pelos painéis, há um aumento de temperatura da placa solar. Né? Ele pode mudar as condições de hábitat, né, ao redor, nas proximidades, mas também existe o sombreamento e o brote de vegetação na parte inferior, abaixo do painel, né, que é algo que surge durante a fase operacional. E os autores têm citado como sendo um aspecto positivo. Né? Outro aspecto positivo, a gente pode citar na área social, que é a geração do emprego, basicamente na fase de implantação, já que na operação a mão de obra é pequena. O acesso à energia elétrica em zonas não interconectadas, como áreas rurais sem energia elétrica, é um ponto também positivo. E o abastecimento elétrico sem interrupções é outro fator que merece destaque, como um fator positivo. No setor da energia eólica, os fatores abióticos, estão aí a variação local de parâmetros meteorológicos, como a velocidade do vento. Então, as turbinas elas reduzem a velocidade do vento nas imediações. Isso pode causar um aumento de temperatura ou a redução de tormentas, que é o que acontece na China hoje, como um fator positivo, e o aumento de temperatura como algo negativo. E a emissão de ruídos também, já que as comunidades têm reportado que tem um ruído ou um alcance de ruído nas comunidades vizinhas, a modificação da paisagem, a alteração do nível do lençol freático também devido às fundações que sustentam as torres. No aspecto biótico, existem também acidentes com pássaros e morcegos, que é bastante reportado por estudos, o soterramento de lagoas interdunares, a interferência na fauna marinha, a remoção da flora e impulso de processos erosivos. Né? E no aspecto social, aí estão como impactos negativos a privatização de áreas em territórios tradicionais, né, e o baixo retorno financeiro às comunidades que abrigam esses tipos de parque. Na biomassa, estão concentrados boa parte dos impactos ambientais. No aspecto abiótico, as emissões de gases de efeito estufa e material particulado devido ao processamento da matéria-prima, o elevado consumo de água durante a fase de operação da fabricação de biocombustíveis. No aspecto biótico, a degradação de hábitat aquático e eutrofização, a remoção de flora. E no aspecto social, problemas de saúde, principalmente associados ao sistema respiratório, devido às emissões de materiais ou de contaminantes ao uso desse tipo de material, da biomassa. Além do aumento do preço de alimentos, devido à concorrência que existe entre a produção de alimentos e a produção de materiais para a elaboração de biocombustíveis. Como conclusões, podemos dizer que na energia de biomassa os impactos se apresentam principalmente na fase de produção, né, onde há um uso intensivo de agroquímicos, degradação do solo, exploração de recursos hídricos, né, e nesse sentido é interessante buscar o uso de biocombustíveis de segunda e terceira geração,
Na energia fotovoltaica se concentram na etapa de fabricação, como eu disse anteriormente, e na construção e operação os impactos são mais suscetíveis de redução e eliminação por sistemas de gestão ambiental. Na energia eólica, se destacou entre os três como um dos menores potenciais de aquecimento atmosférico e de impactos, no entanto, merece sim atenção especial quanto à redução de impactos como mortandade de pássaros e impactos a comunidades que moram nas proximidades do. Então, essas são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção. Estamos disponíveis para tirar qualquer dúvida.